Número 14. João, capítulo de número 14. Deus está aqui. João 14, versículo de número 16, 17 e 18. Eu vi o pastor Val por aí, foi arrebatado. É que ele está muito pequeno, a gente não enxerga ele, né? Val, você está em forma, hein? Só não posso falar do que, né? A última vez que eu vi o pastor Val, ele era templo do Espírito Santo. Agora é uma catedral do Espírito Santo. João 14, verso 16, quem encontrou, diga amém. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e uma vez mais, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Everett, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Só queria fazer um pedido à sonoplastia para me dar um pouquinho de ganho de voz. Eu não tenho a voz bonita igual a do pastor Isaías. E se não me engano, a caixa da esquerda, ou ela não está funcionando, ou ela está diferente da de cá. Ou eu estou surdo mesmo, né? A idade vai chegando, acho que ela deve ter desligado o fio aí. Só pregador chato reclama do som. Depois dos 50, né? A gente já sou até avô. Obrigado por me lembrar, pastora Marisa. Aí, tá vendo? Agora o som chegou, vai ganhar um beijo. E pelo sorriso dele está carente a criatura. Você é mineiro, é? Ah, mas então é carente dobrado. Final do culto, todo mundo dando um abraço nele, um beijo nele, tá bom, gente? Olha para o seu irmão e diga: está preparado? Diga: vamos fazer uma viagem nessa manhã? Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem está disposto a viajar comigo, dá mais um grito de glória a Deus aí. Roberto, mude a música aí para mim. Esse texto que eu li hoje, nos últimos meses, ele tem feito uma mudança muito grande dentro de mim. Eu conheço a Bíblia desde criança. Eu li a Bíblia a primeira vez de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. E não foi nem a Bíblia nossa, a Bíblia protestante. Eu li a Bíblia católica. Eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei. Você também era coroinha, lá do Padre Ângelo. Só Jesus, um padre bravo, grosso, e de uma paróquia pobre. Roberto, uma música bem triste agora. Lá naquela paróquia pobre, um dia eu escutei uma voz lá dentro.
me chamando, Marco, eu não enxergava ninguém. Eu corri no padre, fim da missa, e ele estava atendendo umas moças, e ele não dava atenção, então eu puxei a batina dele. No que eu puxei, a batina rasgou. E por baixo ele não usava calça, ele estava usando uma, como é que chama isso? Cerola? Alguém sabe o que é isso? É um short, um cuecão branco com bolinha vermelha. E eu só senti o vento, não foi do espírito, foi da mão do padre. Ele tentou me achar e eu me esquivei. Cresci lá nessa paróquia. E com 10 anos eu já dava aula de catecismo. Com 12 fiz a primeira comunhão e assim começou a minha trajetória com Deus. Então eu conheço a Bíblia desde criança. É claro que não conhecia a Bíblia naquela época com a cultura e com as experiências que eu tenho hoje. Depois que eu me converti ao Evangelho, a Bíblia ficou viva para mim. Porque o Espírito Santo, ele revela a palavra. E quando ele transforma o crente num pregador, aí a revelação vem dobrada. Eu não sei se você sabe ou se você já se perguntou como é que nascem os sermões. Como é que um pastor chega e prega uma mensagem? Um texto da Bíblia, ele se destaca, ele salta. Você conhece o texto, já passou a olhar por ele 1000 vezes, e de repente você olha para ele e algo te chama a atenção. E o pregador, geralmente, ele vê o que ninguém vê, porque Deus revela para ele nas entrelinhas, e é isso que faz a diferença. E eu louvo a Deus por ele ter me vocacionado para esse santo ministério. Com 50 anos eu alcancei muita coisa na vida, mas nada se compara ao santo ministério. No Brasil mesmo eu sempre digo, eu estou político, mas eu sou pastor. O que eu estou hoje, posso não estar amanhã, mas o que eu sou hoje, serei até a volta de Jesus Cristo. E eu me sinto infinitamente muito mais confortável aqui do que lá naquela tribuna miserável em Brasília. E você ri porque não é você, Bocó. E esse, ai, Jesus, não quero nem, Senhor, tira de mim, sai de mim todo pensamento de política do Brasil. Chega que eu tô até arrepiado, né? Beto, muda uma música aí para mim, dá uma coisa que me bote para cima. Mas quando eu falava para os irmãos que esse texto mexeu comigo, foi porque ele se destacou. E eu comecei a meditar em João 14. E de repente, em meditação, eu dei um sorriso muito lindo, eu me emocionei. Porque eu me lembrei da minha infância na igreja. Me lembrei quando eu distribuía folhetinhos de porta em porta. Famoso evangelismo pessoal. Alguém chegou a fazer isso? Tem uns crentes que é da minha época aqui. Mas seu cabelo não está branco? Coisas da América, coisas da América. E a gente distribuía folhetinhos. E o meu líder de mocidade sempre falava, quando você for distribuir um folheto, leia antes. Porque vai que alguém que pegue o folheto pergunte, o que está escrito aqui? Você é pego de contrapé. E eu me lembro que no primeiro evangelismo, era um panfleto gigante assim, no cabeçalho dele tinha foto de um jardim e embaixo o texto. E eu resolvi ler antes de ir e distribuir. E o texto era de João 14. Eu já tinha lido João 14, mas aquele dia o texto mexeu comigo. E não sei se foi só comigo, mas eu creio que os crentes da minha época, todos quase tinham de memória João 14. Alguém se lembra do que está escrito lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que lindo, olha como é vivo o texto. Não precisa nem pregar, era só recitar a Bíblia, e era assim que os velhos profetas faziam. A Bíblia diz que Neemias um dia passou 4 horas lendo o texto, com toda a nação de Israel de pé, debaixo de um sol quente, e o Senhor os visitava, não apóstolos, mas saiu da boca do próprio Yeshua, do próprio Cristo, do Messias. E ele, sendo o verbo, ele agora verbaliza-se, e quando ele fala, a palavra cria um impacto no coração da gente. E eu entrei em meditação nesse texto e comecei a compreender que João 14, ele está fora do esquadro bíblico, porque a nossa Bíblia, infelizmente, não foi escrita em ordem cronológica. Nem todos os livros estão em ordem cronológica, nem todos os textos dos evangelhos estão em ordem cronológica, porque os evangelhos foram escritos dezenas de anos depois que Jesus passou por aqui. As pessoas lembravam, porque a cultura da época era uma tradição oral. O pai contava para o filho contava para o seu filho, e assim sucessivamente, até que alguém resolveu, teve a ideia brilhante de colocar num papel.
O primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito foi o Evangelho de Marcos. Qual evangelho eu disse? O evangelho que tem o nome mais lindo da Bíblia, depois do nome de Jesus, né? É Marcos, né? Tem mãe que sabe escolher nome. Então, o evangelho de Marcos foi o evangelho mais lindo. E ele foi escrito 70 anos depois que Jesus passou por aqui. Então, imagine a memória das pessoas como eram. Elas ouviam, memorizavam, aquilo criava raiz. O salmista já havia dito: esconda a palavra no coração, para você não pecar contra o Senhor. Então, depois de muito tempo é que eles colocaram no papel. E eles iam se lembrando. Então, os textos não estão em ordem cronológica. Por que eu digo isso? Porque João 14 deveria estar lá perto de João 22. João 14 é um texto de despedida. É um texto de término. É o ponto final de uma saga, de uma epopeia, de uma história linda que tinha começado 3 anos e meio atrás, quando o mestre da Galileia, o Raboni da Galileia, começou a escolher alunos para caminhar ao lado dele. E ele teve uma época que a sua escola tinha milhares de alunos. A Bíblia Sagrada conta para nós um dia de sua aula, em que tinha na frente dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que se assentavam aos seus pés para ouvi-lo falar. Rabi significa professor, e aluno é discípulo. Quando falamos discípulos, estamos falando de alunos do Rabi da Galileia. O Senhor teve centenas de discípulos. Erramos quando falamos que ele teve 12. Ele teve centenas de discípulos. Mas dessas centenas, apenas 12 alunos chegaram ao fim. Imagine você que já estudou, sabe quantas pessoas começam no primeiro ano. Daqui a pouco, as pessoas vão desanimando por causa de trabalho, por causa disso ou daquilo, vão deixando. Alguns poucos terminam a faculdade, ou terminam o primeiro grau, o colégio, etc. Jesus tinha milhares. Essas milhares corriam atrás dele por causa daquilo que ele tinha para dar. Só 12 ficaram do lado dele por aquilo que ele já tinha dado. Entendeu aí o trocadilho? Todos corriam atrás dele na esperança do que ele ia dar ainda. Mas 12 permaneceram do lado dele, agradecendo por tudo aquilo que ele já havia dado. Feliz é o crente que não serve a Deus por aquilo que ele vai dar. Feliz é o crente que está servindo a Deus essa manhã por aquilo que ele já te deu. Pastor, o que foi que ele me deu? Perdoa os seus pecados, o seu nome está escrito no livro da vida. E se a trombeta do arrebatamento tocar agora e daqui de dentro só 2 subir, eu já digo isso muitas vezes. Um sou eu, quem é o outro? Então dá um pouquinho mais de ânimo nesse grito de adoração. Então aqui no capítulo 14 é o capítulo da formatura, apóstolo Jussara. Imagine o dia da formatura. Alguém aqui já se formou em alguma coisa na vida? Primeiro grau, segundo grau. Você lembra do dia da formatura? A emoção, a alegria, a roupa que você comprou, a toga que você usou, aquele chapeuzinho que você colocou na cabeça, os amigos que estavam ali. Lá no Brasil, toda a formatura eles cantam a musiquinha triste, né? Na hora que joga o chapéu para cima, e todo mundo canta uma música lá da MPB, mas uma música triste, faltou agora na memória a letra da música. Mas eu sei que a música todo mundo começa a chorar, porque é um dia, como é que é? Amigo é coisa para se guardar. Ih, você está inspirado, né? Isso aí é a música do Roberto Carlos, rapaz. É outro que quando Jesus, quando o inimigo pega, dá esses negócios. Não é essa não, é uma outra música. Eu sei que eles, da despedida é muito triste. Porque ali você está terminando um ciclo. Você vai olhar para um amigo que ficou do seu lado 3, 4, uma vida inteira. Você não sabe para onde ele vai. Se vai continuar a história, se vai trabalhar, se vai mudar de cidade, se vai mudar de estado, se vai mudar de país. Tem alguns hoje, graças à tecnologia, que conseguiram fazer grupos de WhatsApp de amigos da escola. E aí eles marcam um encontro uma vez por ano. E quando encontram, é aquele encontro esquisito, né? Você não fala do apelido do outro, é só coisa ruim, né? Mais ou menos como reunião de família em fim de ano. Reunião de família em fim de ano termina em briga, porque a única coisa que tem é memória. Você lembra de você tinha 2 dentes abertos, assim, é uma coisa esquisita, né? Mas é isso que acontece em formatura, né? E agora aqui no capítulo 14 é o dia da formatura. Um momento de alegria, um momento de tristeza. Alegria porque você chegou ao ponto final, você vai receber o seu diploma. E tristeza, porque você vai se apartar de amigos. E aí os discípulos estão tristes. Já falei para vocês, eu disse, é chegado o reino de Deus entre vós. Mas agora que vocês estão se formando, eu mudo a sentença. O reino não está mais entre vós. Agora, o reino de Deus está dentro de vocês.
Lembra? Olha que coisa interessante. O Senhor chegou dizendo: o reino é chegado. Depois que ele termina e vai embora, ele diz: agora o reino que chegou está dentro de vocês. O que é o reino de Deus? É o reino da perfeição. Porque onde Jesus passava, o que estava torto ele endireitava. O paralítico com defeito ele curava. Porque o Criador tem muita dificuldade em lidar com uma peça que ele fez quebrada. Para ele é uma vergonha, é uma mancha no currículo. Então quando o reino de Deus entrou aqui, o reino veio curando tudo que estava perdido, veio trazendo o que estava longe, veio dando vista ao cego, anunciando o ano aceitável, coisas belas. E depois que Jesus terminou isso, ele disse: meninos, eu agora vou embora. Vocês vão ficar no meu lugar. Vocês serão agora os mestres, vocês serão os rabinos, vocês serão os rabonis, e vocês farão discípulos. Eu imagino que Jesus, terminado o seu discurso, como professor de fim de ano termina, os alunos olham para ele com os olhinhos lacrimejando. E Jesus percebe que eles estão tristes. Eu também ficaria. Imagine você caminhar com uma pessoa e manter intimidade com ela por 3 anos e meio. Dormir ao lado dela, acordar ao lado dela, tomar café da manhã com ela, almoçar com ela, jantar com ela, jejuar com ela, orar com ela. Imagine você sorrir com ela. Imagine você chorar com ela. E depois de 3 anos e meio a pessoa diz assim: eu estou indo embora. E o lugar para onde eu vou agora vocês não podem ir, porque está além da compreensão de vocês. E eles vão ficando tristes. Pastor, como é que o senhor sabe que eles estavam tristes? Olha como começa o capítulo 14. Não se turbe, não se entristeça, não fique sorumbático, não deixe seu coração ficar em ré menor. Não precisam esmorecer. Eu estou indo para um lugar, e agora que eu estou vendo que vocês estão tristes, porque vocês amaram a minha presença, eu vou deixar uma promessa. Eu vou, mas eu volto. Eu vou e volto. E volto para buscar vocês. Eu vou para a casa do meu pai. Ainda não tem lugar para vocês, mas eu estou indo lá preparar. E depois que eu preparar um cantinho para vocês, a sua casa, o seu apartamento, quando eu arrumar um lugarzinho para você lá na Nova Jerusalém, eu volto para buscar vocês de novo. E eu vou fazer uma promessa para vocês: eu não vou mais tomar vinho. Eu faço o voto do nazireado aqui. Eu só vou tomar vinho quando eu encontrar vocês de novo. Quando eu encontrar vocês de novo lá em cima. E aí nós vamos fazer uma grande festa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus Pai e crede também em mim. E lá na casa dele há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria desistido de vocês. Mas como tem moradas, eu vou preparar um lugar e virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. O Senhor está dizendo: o seu destino não é o inferno, o seu destino não é o limbo, o seu destino é habitar comigo nas mansões celestiais. E eu não sei se alguém acredita que o céu é real. Se você acredita que o céu é real, dê mais um grito de glória a Deus, bem lindo aí, bem forte. Glória a Deus. É um texto lindo, né? Um texto maravilhoso. Tendo Jesus dito isto, Dere, eu penso que ele imaginou: agora eles vão ficar felizes, porque eu disse que eu vou, mas volto. E eles continuam tristes. E quando Jesus percebe que eles estão tristes, ele começa a ler a alma deles. Porque ele, como Deus, tinha poder para ler a mente. E ele começa a ver o que vinha à mente deles, os espetaculares milagres que eles viam. Eles não vão ver mais. Na mente deles acabou tudo, porque aquele que opera milagres está indo embora. Aí o mestre abre a boca e diz assim: não é assim. Eu ensinei vocês a fazer milagres. E eu sou mestre, vocês são meus discípulos, mas vocês se formaram. O meu sonho é que vocês façam coisas maiores do que as minhas. 2 pessoas entenderam, vou tentar falar de novo. Imagine ele, o Deus encarnado, veio aqui, deu aula para os seus discípulos e disse: agora eu vou embora, porque o mundo não precisa mais de mim. O mundo tem vocês. Mas Senhor, e os milagres? Estão em vocês. Mas como assim? Vocês farão os milagres que eu faço. Aí Jesus apelou: vocês farão os milagres que eu faço e farão milagres maiores do que os que eu faço. Pergunta para o seu irmão: como assim? Não, olha, de verdade, assim, como assim maiores que o dele? Vou te ajudar. Jesus trouxe um morto à vida. Depois de 4 dias estava podre e cheirando mal. Aí Jesus falou para eles: lembram de Lázaro? Vocês farão obras maiores do que essa.
Ele abriu os olhos dos cegos. E ele diz: mas vocês farão obras maiores do que essa. Ele levantou paralíticos. E ele diz: mas vocês farão obras maiores do que essa. Ele expulsou demônios, legiões. E ele diz: vocês farão obras maiores do que essa. A promessa do professor é que os alunos irão além dele. Só que de todas as promessas, para mim tem uma que é fantástica. Pergunte qual? Ele perdoou pecados. Eu amo crente quando ele entende. O professor diz: eu perdoei pecados, e vocês farão obras maiores do que essa. Eu estou dando a vocês o dom de perdoar pecados. Você consegue imaginar a autoridade que está sobre um crente? Esse crente aí do seu lado, de carne e osso, essa pessoa aí, comedora de arroz e feijão, que erra 24 horas por dia, mas que basta entrar aqui nessa casa e meia hora de louvor, o coração sujo é limpo, a angústia vai embora, o arrependimento chega, a mãozinha erguida ao céu, os pés começam a saltar. Esta criatura aí, cheia de defeitos, se encontrar alguém na rua em pecados e a pessoa diz: ore por mim, você orar, a pessoa é perdoada. Ela era condenada ao inferno até você chegar. Depois que você chega, as cadeias são quebradas, e você arrebata a alma do inferno e pode levar ela para o céu. Eu não estou pregando para o resto, eu estou pregando para nada. Entende isso ou não? De vez em quando eu encontro um otário invejoso que não conseguiu atravessar a fronteira para chegar aqui, nem pelas vias normais, nem pelo México, e fica falando: não, Estados Unidos é como uma cesta de lixo, só vai para lá que não presta. Aqui do Brasil não deu certo, aqui foi para lá. São invejosos. Aqui não está o lixo, aqui está a nata. E não importa que via foi que você entrou aqui, o que importa é que Deus te trouxe para cá. E detalhe, Ele não te trouxe aqui para um tempo de humilhação, trouxe para um tempo de exaltação. E eu estou sentindo de profetizar, e vai vir algo, e um tempo de tanta graça, se você acreditar que você é discípulo dEle, que a autoridade dEle está sobre você, que você vai sair daqui com honras. Mas não vai sair para ir embora para cima, não, só vai lá por cima da carne seca, sabe? Vai chegar lá em Minas, vai chegar lá no Espírito Santo, vai chegar lá em Rondônia, e todo mundo que te olhava de cima para baixo vão ter que te olhar para cima. Falar: quem é esse? Essa camarada saiu daqui, não falava nem português direito, está chegando falando how are you? O que é isso? Cheio de dólar no bolso, documento na mão. Estou profetizando, alguém pega. Cheio de graça e glória, alguém vai dizer: o que aconteceu? O mestre dele disse que ele faria obras maiores do que a dele. Tem alguém que é discípulo desse Cristo aqui? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus para incendiar esse lugar. O aluno vai além do mestre. São coisas extraordinárias. Como é que pode ele, o Filho de Deus encarnado, que fez tanto, dizer: olha a humildade dele, eu fiz coisas grandes, mas vocês farão coisas maiores. E nem falando isso eles animam, eles ainda estão com cara de choro. E Jesus vasculha a alma deles de novo. E Jesus percebe o que é. Eu entendi. Vocês compreenderam que maior do que os milagres é a minha presença. Maior do que os sinais é a minha presença. Pode ver, nós participamos de quantos cultos sem sinais, mas a gente permanece por quê? Porque a presença. Dia desse eu estava estudando e Deus falou comigo que nós falamos errado por falta de entendimento. Eu já falei muitas vezes errado que eu sinto a presença de Deus. Isso não é verdade, porque eu não posso deixar de senti-la, porque Ele habita aqui. Se eu estou sentindo é porque Ele está. Se eu não estou sentindo, quer dizer que Ele foi embora? Não, Ele está aqui. Pastor, o que a gente sente? A gente sente a glória. Olha que coisa linda. Nós não sentimos a presença, nós sentimos a glória. A presença de Deus, ela é perene, ela é assim, é estável. Ela não pode ser mais nem menos, ela é estável. A glória não, a glória ela é assim. Estabiliza. Pode ver, tem hora que você está no culto, você não está sentindo nada, está mascando essa desgraça desse chiclete, está tirando uma foto, fazendo biquinho, né? Daqui a pouco a mesma pessoa que está mascando chiclete com biquinho joga o celular para o lado e começa a pular. O que foi que aconteceu? A glória. Tinha uma hora que a glória estava lá embaixo, aí a glória veio aqui em cima. Tem glória aí? Tem glória aí? Então nós não sentimos a presença, nós sentimos a glória. Ficar sem a presença dele não dá.
Tem um rei na Bíblia que diz assim: Deus, vamos fazer um negócio? Qual negócio, filho? Tira o reino, tira a minha fama, tira o meu nome da história, mas não retires de mim, não retires de mim a sua presença, porque a sua presença é valiosa, a sua presença é a coisa mais rica que existe. Então você não pode ficar sem a presença, você não pode ficar sem Ele. E os discípulos estavam dizendo: se Ele vai embora, nós não vamos ter a presença. Aí Jesus diz: entendi o que está acontecendo, vou fazer outra promessa. E Ele diz para eles: eu vou, mas quando eu for, um outro vem. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês um outro Consolador. A palavra outro no grego significa: eu vou enviar para vocês alguém idêntico a mim. Ele não é menor do que eu, ele não é maior do que eu. Eu vou mandar alguém igualzinho a mim. E quando ele chegar aqui, ele vai mudar a história de todo mundo. Só que escute, eu vou enviar para vocês esse alguém, só que ele é extremamente puro, ele é extremamente santo, ele é extremamente querido. E vocês fizeram coisas comigo e com o meu Pai que não podem fazer contra ele, porque se fizerem contra mim tem perdão, se fizerem contra o meu Pai também tem perdão, mas se fizerem contra ele não tem perdão hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Porque a essência, o caráter dele é de pureza. E os discípulos estão aqui sem abrir a boca, mas perguntando: quem é que vai vir? Quem é? E Jesus diz: o Espírito de verdade. Por que será que Jesus diz de verdade? É porque existem espíritos de mentira que imitam, mas não são os originais. Jesus está dizendo: eu vou enviar para vocês um Espírito de verdade. E detalhe, que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece e nem o vê. Aí Jesus abre um sorriso e diz: mas vós o conheceis. Alguém conhece ele? Mas vós o conheceis. E aí Jesus faz duas promessas que só quem lê devagarinho vai perceber. Aí Jesus fala para eles: um Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele, primeiro, estará convosco. E se tudo der certo, ele estará em vós. Dere, lendo esse texto, eu descobri que existe duas formas do crente ter o Espírito Santo. Uma é ter o Espírito Santo com você, e outra é ter o Espírito Santo em você. Jesus disse aqui, só lê o texto: ele está convosco, ou ele estará convosco, e depois ele estará em vós. A princípio, é o início de uma amizade. É a forma de Jesus dizer: quando ele chegar aqui, quando ele descer aqui, ele vai se apresentar a vocês e ele vai caminhar com vocês. Se vocês conseguirem atingir um nível de intimidade com ele, se compreenderem ele, se caminharem com ele, se falarem com ele, se convidarem ele para a vida de vocês, se vocês atingirem o mesmo nível que atingiram comigo, ele vai deixar de caminhar do lado para caminhar dentro de vocês. E como eu disse no início, isso mudou a minha vida nesses últimos meses, porque eu comecei a perceber como é que os crentes modernos estão tão perdidos, estão tão distantes da realidade, da fé original que recebemos um dia. Em busca e no afã de agradar gregos e troianos, transformamos os nossos cultos. Nossos cultos, alguns não podem ser chamados de cultos, podem ser chamados de espetáculo, entretenimento, porque as pessoas querem entretenimento. As pessoas querem entrar numa igreja bonita, confortável, de pessoas que são bonitas, com música boa,
com um orador bom, e se o orador conseguir contar umas 2, 3 piadinhas, ótimo ainda, porque o povo ama dar risadas, imaginando que a igreja é como se fosse um stand-up. E igreja não é stand-up, púlpito não é picadeiro, igreja não é teatro, onde você aplaude quando gosta, vai quando não gosta, levanta e sai quando dá na cabeça. Igreja não é cinema, onde você escolhe o filme que quer assistir, com direito a assistir comendo pipoca e tomando guaraná. Igreja ainda é o quartel-general, ainda é o ponto de encontro, ainda é o lugar onde a gente entra. A gente tem que ficar assombrado, a gente tem que olhar para os cantos, ainda que só tenha gravetos secos, e enxergar o fogo no graveto, e a gente querer chegar perto e ouvir uma voz: pode chegar, mas tira as alparcas dos pés primeiro, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Este é o santuário do Deus vivo. E nós, com o passar do tempo, depois de 10, 15, 20 anos na igreja, parece que a gente fica amortecido. A gente começa a absorver tudo, os escândalos, as brigas, as lutas, as intempéries, as coisas que saem do eixo, e a gente começa a perder a visão. Esquecemos que nós não podemos ficar olhando para o homem. Está escrito: olhe para mim, eu sou o alvo. Em mim não há dúvida, não há sombra de variação. Se apegue em mim. Eu não mudei, sou o mesmo ontem, hoje, eternamente serei. Mas a gente não consegue. A gente está andando em cima das águas, no meio da tempestade. Ele está vindo, ele está dizendo: olha para mim. Mas a gente olha para o vento. E quando a gente olha para o vento, começa a afundar. O problema, quando Pedro pulou nas águas, não era as águas, era o vento. A Bíblia diz que quem corre atrás do vento não chega a lugar nenhum. Já leu em Eclesiastes? Tem gente que fica correndo atrás do vento. Tem gente que fica olhando o vento. O vento é o que passa, homem passa, ministério passa, mas ele não passa jamais. E posso te falar uma coisa? Lembra daquele Jesus que te salvou há 30 anos? Lá no alto daquela vila? Hoje você está bonito aí com essa roupa chique, com essa maquiagem que não derrete nem com água. Hoje você está assim, mas você esqueceu de onde você veio? Eu vim da Vila Tatu, com muito orgulho. Tem uns aqui que vieram da esquina do sovaco sujo. Chega aqui agora, entra no seu carrão, sai dirigindo, fala: hey man, good morning. Mas esquece de onde veio. Mas foi lá, daquele lugarzinho, naquele perrengue, que alguém orou por você, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você lembra quando ele chegou em você, como é que foi? Você lembra daquele culto, daquelas irmãzinhas que só tinham 2 dentinhos na boca? O zagueiro e o atacante. A maioria era nova de pai, o resto era beta de mãe. As músicas eram aqueles sininhos velhinhos da harpa cristã, e os instrumentos eram o pandeiro e a sanfona. Mas quando tocava, o céu descia, a glória invadia. Era invisível, era sobrenatural. A glória era tão pesada que ela se materializava. O corpo arrepiava, a gente chorava, se jogava no chão. E olha que o chão não era um carpete tão bonito como esse, era aquele terrão, coisa de madeira. A gente saía da igreja, às vezes parecendo um tatu. A gente rolava debaixo do banco. A gente não queria que o culto acabasse. Por quê? Não era a estrutura, não era o som, não era a placa garrafal na frente do templo. Era a presença. Uma presença que está aqui. Eu estou com o meu corpo arrepiado. Quando o corpo da gente começa a arrepiar, as lágrimas brotam, é a presença se materializando. Você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão da presença. Você não pode ficar quieto num culto pentecostal. Não pode. Eu repito, não pode. Pode me chamar de louco, de desequilibrado, de fanático, mas foi esse desequilíbrio, esse fanatismo que me deu a estrutura para permanecer firme até agora. Eu já disse nesse púlpito, as pessoas perguntam: como é que você aguenta as suas lutas? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né, Val? Tudo comigo dá angústia. A pessoa fala: como é que ela atravessou? Não sou eu, é a presença. Enquanto a presença estiver aqui, pode se levantar 11.000 demônios. 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Enquanto a presença for com você, a morte não te toca, a bala perdida não te pega, a maldição não te toca, palavra maldita não cola em você, porque a presença te blinda. Você está aqui porque Ele te escolheu, e Ele te escolheu para uma obra muito grande.
Ele não te escolheu para você vir aqui no culto de domingo de manhã, ficar aí de mãozinha dada com o marido ou com o namorado, fazendo carinho na cabeça do outro. Estou vendo fazendo isso aqui. Tem gente que esquece que esse lugar aqui não é uma praça, né? Não é a casa da mãe Joana. Aí depois fala, nossa, que culto ruim. É claro, olha o que você está fazendo. Aqui não é a sala da sua casa, não é a cama do seu quarto. Aqui é a presença dele. É a casa dele. A reverência é o respeito à presença dele. As pessoas ficam com raiva de mim, porque como eu sou da velha guarda, eu sou da escola do apóstolo Uriel. A gente tem dificuldade em pregar com as pessoas olhando para nós, mascando chiclete. Mas não é chatice nossa. Nós aprendemos isso na escola, quando escola era escola. Eu sou uma autoridade constituída. Quando eu chego em uma reunião, o cerimonial, dependendo do poder da pessoa, ele chega e olha e diz, tira o chiclete da boca, por favor. Você vai entrar na presença do juiz de direito. Você vai entrar na presença de um ministro. Homens fazem isso em reverência a homens. Ah, pastor, mas aqui não é tribunal. Não, mas aqui é a sala do rei. O rei dos reis está aqui. E não é chatice, é apenas uma forma de trazer você à presença. Porque quando você fica mascando, o seu cérebro divaga, você não absorve. Você participa do culto, você entra frio, sai daqui gelado, entra vazio, sai daqui oco. Daqui a alguns anos você não vai ter força para entrar mais aqui, porque vai tudo se esvaindo. Você precisa se concentrar. Pregar não é difícil, colocar as pessoas em atitude de adorar é que é. Trazer a presença de Deus não é fácil. Por quê? Porque Ele exige respeito. É a única coisa que Ele exige. Ele não exige mais nada. Ele exige que ao entrar aqui dentro você perceba que Ele está ali. E se o rei está aqui, toque nele, grite o nome dele. Você ficou vendo esses dias as manifestações em Brasília? Eu caminhei com o presidente. Por onde o presidente vai, as pessoas querem tocar, quer arrancar um pedaço dele, quer dar um beijo nele. Eu fico olhando e disse assim, imagina o rei dos reis chegando aqui. Então nós estamos no lugar onde Ele está. Nós não podemos vê-lo, porque se vermos Ele a gente morre, mas a gente pode senti-lo. Pastor, Deus está em todos os lugares? Está. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Já pensou nisso? Ele está aqui? Está. E Ele não se manifestou? Por quê? Ele está aí, em você. Se Ele está aqui, pastor, por que Ele não se manifestou? Responda você. Você não chamou a atenção dEle. Você não disse a Ele o que veio fazer. Até agora você só pensou em você. Um crente egoísta. Entrou por aquela parte e diz, fala comigo, me dá isso, me dá aquilo. E alguns são tão, além de egoístas, são irritantes. São bruscos. Diz, se o senhor não me der, eu vou embora. Como se ele fosse o seu empregado. Como se ele fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega uma lâmpada, ele aparece e ele tem que realizar os seus desejos. Não, se ele não realizar aqui, eu vou na igreja aqui do lado. Vai lá, a porta da casa é a serventia a porta da rua é a serventia da casa. Se lá não der, vai em outra. A cada esquina tem uma. O problema não está no ambiente, o problema está em você. O que você veio fazer aqui nesta manhã? Veio só ver o velho pregador de barba branca? Ou veio aqui para dar a ele um momento de atenção e dizer, muito obrigado por essa semana. Pastor, mas eu não tenho tudo que eu quero. Ele não me deu tudo que eu quero. Eu sei que não, mas Ele te deu tudo que você precisa. Você não tem tudo que quer, mas você tem tudo que você precisa, criatura. Você tem muito mais do que a maioria de todos. E detalhe, você ainda tem Ele. Essa noite você dormiu tranquilo. Seu amigo que trabalha com você, sua amiga, está desesperada, passou a noite em claros, não tem onde se apegar. Tiveram que se apegar uma carreira de cocaína, tiveram que encher a cara de uísque, tiveram que fazer coisas horríveis. E você, quando tem os mesmos problemas, não se desespera. Você vai lá para o cantinho da cama, fecha a porta atrás de si, começa a falar com Deus invisível. E daqui a pouco, olha o seu coração sendo inundado, olha o seu coração sendo arrebatado, olha o seu corpo sentindo. Por quê? Porque a presença dEle está aqui. Deus quer caminhar com você de outra forma. Ele quer ir com você onde ninguém foi. Alguém acredita que a presença dEle está aqui?
Ele estará convosco, e Ele estará em vós. O que eu vou falar agora vai doer um pouquinho. Levanta a mão direita, carinho nas costas do irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Só um pouquinho vai doer. O Espírito Santo está com todos, mas não pode estar em todos. Quer perguntar por quê? Porque tem lugares que você vai que Ele não pode ir. Tem lugares onde você põe os seus olhos e você vê coisas que Ele não pode ver. Entendedores entenderão. Tem lugares onde você põe sua mão que Ele não pode colocar dele, porque Ele é santo, porque Ele é puro. Aí está a diferença em ter Ele com você e ter Ele dentro de você. A igreja de antigamente fazia milagres porque o Espírito Santo não estava com elas apenas, Ele estava dentro delas. Porque havia um processo de pureza e santificação. Havia renúncia, havia entrega. Havia homens e mulheres que lutavam por um sonho, que buscavam a eternidade, que se santificavam, que mortificavam a carne, que oravam e jejuavam, que subiam um monte, desciam um monte, que iam para manhãs de oração, de consagração. Eles buscavam o céu, então o céu caminhava com eles. Eles andavam com Ele e Ele andava dentro deles. Eles faziam milagres porque Ele estava dentro deles. Sobre milagres, a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dá por herança. Por favor, olhe para suas mãos. O que você vê? Dedos, anéis, unha encravada, calo. Você acredita mesmo que é essa mão aí que cura alguém? E o pé? Consegue olhar para o pé agora? Mas tem gente que nada que eu peço faz. Ô, raça ruim. Olha para o pé, pelo amor de Deus. Pastor, mas não estou vendo nada. Imagina, você viu ele hoje de manhã. O que tem aí dentro dessa bota, dentro desse sapato? Unha encravada, joanete, frieira, chulé. Hã? Mais ou menos isso. Dom de revelação desceu aqui. Mais ou menos isso, não é? Pois bem, me diga aí, você acha mesmo que esse pé chulezento, que quando pisa num lugar o Senhor te dá por herança? Deixa eu falar para você que não. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Preciso de alguém magrinho. Tem um magrinho aqui na frente? Vixe, Jesus, está difícil. Aqui a situação está, a coisa está boa aqui. Tem ninguém aqui? Preciso de... Pode vir vem o senhor, por favor. Pode vir me ajudar? Vem cá, mas vem rápido. Isso, rapidão. Que sapato bonito, hein? Já usei isso. Eu que inventei isso. Aí Jesus me libertou depois. Por favor, fique aqui do meu lado direito. Qual o seu nome? Renato, fique do meu lado assim. Renato, põe sua mão esquerda na minha cintura. Isso, segure assim firme, sem apertar. Aí. Mão direita em cima da minha mão direita, assim, é isso. Mão tranquilo. Pé direito, pé esquerdo. Vamos caminhar numa sincronia? Isso, caminhando, tranquilo. Pronto. Quer perguntar o que é isso? Pergunte aí. Tinha que ser você. É mais ou menos você. Pergunte quando? Quando você anda pela terra, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a igreja, quando você vai para a escola. Você não anda sozinho. Tem alguém com você. Mas o desejo desse alguém que está com você é estar em você. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, vai você colocar a mão. Não é uma mão só. Vai uma outra mão com você. Não entendeu? Vou falar de novo. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, e você vai colocar a sua mão, não é só a sua que vai uma outra mão dentro da sua. É a mão do Criador. É essa mão que traz o milagre.
Quando você aponta o seu dedo, alguém aponta o dedo com você. Quando você olha, para onde você olha, Ele olha. Quando você fala, Ele fala através de você. Porque você não é normal. Você entendeu isso? Não, você não entendeu. Você não está aqui sozinho. Ele estará convosco. Mas se tudo der certo, Ele estará dentro de você. Ele estará em você. Oh, meu Deus. É isso que Jesus está dizendo em João 14. Não vos deixarei órfãos. A presença dEle é tudo. Se nós não voltarmos a mantermos um nível de intimidade com Ele, nossa vida vai acabar perdendo sentido. Vamos terminar como termina quase todo mundo, ou fora da igreja, ou dentro da igreja, sem Ele. Vamos acabar perdendo aquilo que a Bíblia chama de primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Quando você chorava, alguém falava, Jesus está em cima do telhado. Olha você correndo para cima do telhado. Não, Jesus está ali atrás daquela porta. Você ia lá ver. Hoje a pessoa diz, Deus está fazendo. Aham, sei, aquele ali. Lá, não, já foi. Nos perdemos no meio do caminho. Mas Ele quer voltar. Eu quero acreditar que a glória dessa casa aí, que já foi grande um dia, ela vai ser muito maior agora. Mas para isso você precisa manter um toque com Ele. Nós não podemos desacreditar do sobrenatural. Nós não podemos desacreditar que o Espírito Santo é real. A banda cantou hinos sobre Ele. Eu via pessoas apenas cantando. Poucos compreenderam o que estava cantando. Eu preguei muitas vezes da minha vida de maneira errada, por falta de conhecimento. Todas as pessoas, quando me viam, perguntavam, pastor, por que o senhor pula? Por que o senhor grita? Quando eu dava conta, eu dava golpe de Kung Fu, né? Hoje eu tento, mas a coluna não deixa mais. Eu tomo 32 comprimidos por dia. Porque não é você. Eu não sabia que eu ia envelhecer. Eu me preparei para o arrebatamento. A minha geração se preparou para o arrebatamento. E Jesus não voltou. E aí nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que pregar para os nossos filhos essa história. Mas nossos filhos não acreditam. Porque ficam comendo lixo de internet 24 horas por dia. Ficam vendo pregadores cheios de conhecimento, mas vazios da presença. Pregando um evangelho roto, um evangelho raso, um evangelho só de emoção barata, que faz a pessoa chorar. Ah, mas eu choro. Você chora assistindo o filme do Titanic. Até hoje, quando o Leonardo DiCaprio vai afundando nas aguinhas com aquela boquinha azul, você abre a boca chorando e diz, tchau, Rose. Até hoje eu nunca entendi por que ele não subiu naquela madeira. Cabia ele, a Rose, a mãe da Rose, o pai da Rose. Ele deixou só a Rose e... Isso é um estudo para outro dia. Mas estou falando de emoção, não é só uma emoção barata, é uma realidade. Ele está aqui. Uma das primeiras vezes que eu pisei aqui, nos Estados Unidos, eu estava pregando no estado de Connecticut. E um irmão me disse, vai ter uma cruzada aqui à noite, numa segunda-feira. E era o pastor Benny Hinn que ia pregar. E ele falou, você quer ir? Eu falei, claro que eu quero. Eu só ouvi falar, né? Aí ele tinha lá um ingresso para sentar na plataforma, né? E chegamos lá no evento, era um ginásio, um estádio, nem lembro direito. Eu sei que era muita gente. E eu sentei naquela plataforma, fiquei olhando aquele monte de pastor, tinha lá padres. E eu sei que ele veio para pregar. E quando ele chegou no ambiente para pregar, ele falou assim, gente, eu estou cansado. Eu posso sentar? Eu, assembleiano, falei assim, como é que é? Pregar sentado? Que falta de respeito e reverência, né? Assembleiano, religioso. Botaram a cadeira. Ele foi pregar. Aí ele quase me matou a gente do coração. Quer perguntar por quê? Ele cruzou a perna. Lá na nossa terra era pecado cruzar a perna no púlpito. Quando eu fui consagrado a presbítero, a primeira vez que eu sentei no púlpito, eu sentei e cruzei a perna. Eu tomei um tapa na perna. O
pastor me deu um tapa, porque a perna foi parar do outro lado. Até hoje, quando às vezes eu estou assim, quando eu vou cruzar a perna, ela volta sozinha. Trauma. Aí, pastor Val, ele cruzou a perna e começou a pregar. Jesus chegou na cidade, Zaqueu na árvore, eu falei, meu Deus, esse é o pregador. Ó eu, brasileiro, se me desse esse microfone. Eu virava no giraia isso aqui. É coisa da gente. Daqui a pouco ele parou de pregar. Ele deu um arrepio assim, ele se tremeu todo. Vocês lembram daquele negócio no Brasil que a mãe da gente falava, passa a morte que eu tô forte? Alguém lembra disso? Ninguém sabe. A gente de vez em quando dá uns arrepios, a mãe da gente fala, grita, passa a morte que eu tô forte. A mãe falava que era a morte chegando. Ele tremeu, deu um estremelique todo assim. E ele parou de pregar e disse, uau, it's here. E eu falei, irmão, o que ele está falando? Ele está falando que ele está aqui. Eu falei, ele quem? O homem é doido. E ele falou, ele está aqui. E ele ficou em pé. E ele começou a perguntar, vocês estão sentindo ele aí? Are you feeling? Daqui a pouco o ambiente mudou. As pessoas começaram a ficar em pé, começaram a chorar. O ambiente foi envolvido num negócio que eu não conseguia explicar, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Daqui a pouco, esse homem ficou nessa posição. Ele estendeu uma mão para cá e outra para cá. Ele estava naquela época que não podia soprar mais, porque as igrejas americanas estavam perseguindo ele por causa do sopro. Achava que era o sopro dele que induzia o povo. Então ele estendeu a mão e disse, Holy Spirit, touch the people now. E caiu todo mundo para o chão. Eu comecei a ver aquilo, falei, meu Deus, é o Apocalipse. Começou a cair todo mundo para o chão, foi olhando para efeito dominó. No púlpito aqui, o coral caindo. Começou a cair gente perto de mim. Quando eu vi, eu estava caído também. Quando eu caí, quando eu dei por mim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Caí, botei a mão e falei, sai de mim. Sai. É porque no Brasil, quem caía era endemoniado. É sério, eu estou endemoniado. Falei, sai de mim, sai. Tentei ficar em pé, a perna não obedecia. Corri para a cadeira e sentei, fiquei olhando e comecei a ver gente chegar, paralítico, levantando cadeira de roda. Um homem com o ouvido sangrando, explodiu um tumor aqui. Eu nunca tinha visto aquilo. Aquela noite eu fui para a casa do pastor assombrado. O pastor falou, gostou? Eu disse, gostei. Quer conhecer mais? Ele jogou em cima de mim um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Eu comi aquele livro naquela noite. Eu me deliciei com ele, eu não conseguia parar de ler. E o livro contava a história de um homem igualzinho a gente, carne e osso. Diferença é que ele era gago, não sabia nem falar, ninguém tinha paciência para falar com ele. E ele foi convidado por um amigo para ir num culto aqui nesse país, numa cidadezinha, para ver uma mulher pregar. Foi de madrugada, entrou no anfiteatro lotado de gente. A mulher, quando foi pregar, não pregou, pediu uma música e começou a dançar, a bailar. Até que ela chegou na tribuna chorando e disse, não machuquem o meu amigo. Não entristeçam o Espírito Santo, porque ele é tudo que eu tenho. E ele conta que o ambiente foi tomado numa atmosfera e as pessoas começaram a ser curadas. Muito milagre. Ele saiu dali arrepiado, entrou no carro com um amigo dele, foi para casa. Naquela noite ele foi para o quarto dele, foi dormir na beliche, que ele dormia no segundo andar. Ele deitou e não conseguiu dormir, ficou imaginando tudo que aquela mulher falou. Ela falava dele com uma intimidade tão grande e ele dormiu. Ele acordou de manhã, sentou na cama, falou, vamos ver se funciona. E ele gaguejando disse, good morning, Holy Spirit. E saltou da cama. E caiu no chão e ficou 8 horas tombado. Não conseguia se levantar. Ele disse que o ambiente ficou pesado de glória. 8 horas navegando num mundo que ele não conhecia. Quando aquilo passou, ele abriu a porta do quarto, ele foi saindo, a mãe dele estava passando um vecchio no chão. Ele passou perto dela, a mãe dele foi arremessada. Ele conta no livro, e a mãe dele caiu como uma pluma e disse, o que é isso? E ele falou, é o meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais, porque Jesus tinha curado ele. Eu me emociono agora como se fosse aquele dia lendo. Como é que existem pessoas assim? Como é que o mundo teve um John Wesley, um Charles Finney, um Billy Graham,
Jonathan Edwards, Spurgeon, Aimee, Uriel de Jesus. Como é que o mundo tem esses seres humanos, gente como a gente, de carne e osso? Alguém diz, não, pastor, Deus deu para eles algo que não deu para nós. Eu sei, mas a pergunta é, por que Deus deu para eles e não deu para nós? É porque o que não custa nada não vale nada. Deus não vai dar para filhinhos de papai, que vão ficar recebendo de braços cruzados e não vão saber o que vão fazer depois. Há que se ter uma entrega, há que se ter um desejo, há que se ter uma vontade, há que se ter uma fome. Aquele que procura, acha. Aquele que bate a porta abre. Aquele que pede, recebe. Nós não pedimos mais, nós não buscamos mais, então nós não recebemos mais. Por isso os cultos estão frios, mecânicos, metódicos. Não acontece mais nada. Tenta lembrar, e a última vez que você viu alguém cair endemoniado num culto nosso? Tenta lembrar a última vez. Nem os demônios gostam de vir mais na igreja, pastor. Não, é que os demônios estão congregando com a gente. São membros da igreja. O ambiente não os provoca. As vidas não fazem diferença para eles. Estar em um crente, estar em alguém do mundo é a mesma coisa. Porque as pessoas não têm vida com Deus, não tem renúncia, não tem entrega, não tem santidade. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele veio em forma corpórea de uma pomba. Há uma explicação para isso. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. O fel é um ácido gástrico. As aves de rapina têm. A águia tem, o urubu tem, o corvo tem. E por que eles têm esse suco gástrico? Porque essas aves matam e pegam a carcaça da criatura. Eles comem carne podre, carne em estado de putrefação, cheia de larvas. Comem ossos. E esse suco gástrico ajuda a digerir. A pombinha não tem suco gástrico, porque é a única ave que não come carne podre. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar uma carniça. Você nunca vai ver uma pombinha matar. Por isso é o símbolo da paz. Por isso é o símbolo do Espírito Santo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É dolorido que eu vou dizer. Posso? A pombinha está voando, mas não consegue pousar. Entende isso? Ela está voando na igreja, não consegue pousar. Porque quando vai pousar, ela vai chegando bem perto, sente o mau cheiro, vê a podridão, vê as pessoas que estão na igreja com a vida dupla, que aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra, que criaram o seu estilo de cristianismo, um cristianismo sem compromisso. Querem Cristo, mas não querem a cruz. Querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Não querem que as pessoas toquem nos seus pecadinhos de estimação. Não querem que ninguém toque na vida deles. Eles dizem, quem manda na minha vida sou eu. Não são ovelhas, são girafas. Porque a ovelha obedece o pastor. O pastor diz, não vai, ela não vai. Pastor, mas isso é pesado demais. É a verdade, que ninguém mais quer ouvir. Por quê? Porque custa caro. Mortificar essa maldita carne não é fácil. Mas se nesta manhã de domingo aqui, nessa linda igreja, palco de avivamento, palco de milagres, eu vi Deus nesse santuário, eu senti Deus nesse santuário, e quero sentir de novo, e quero ver de novo, e quero mostrar ao diabo que ele é um derrotado, e que o leão da tribo de Judá ainda ruge, e o rugido dele atormenta o inferno. Eu quero profetizar um tempo de glória, um tempo de despertamento, um tempo de intimidade, um tempo de línguas estranhas, um tempo de profecias. Alguém pega esse tempo? Um tempo de renovo, um tempo de sonhos proféticos, um tempo de visões proféticas, um tempo em que o céu e a terra vão se misturar, e você vai voltar a ser um caminhante de dois mundos.
Você voltará a ser um caminhante de 2 mundos. Não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo veio, fez um rebuliço, transformou pessoas, metamorfoseou homens, encheu essas criaturas, deu a eles autoridade tremenda. De tempos em tempos, Ele visita alguém. Chegou a sua vez. Eu encerro dizendo um pensamento que eu comecei agora há pouco e não concluí. Por ignorância, quando alguém perguntava para mim, porque eu pulo, grito, eu falava, é que tem uma coisa dentro de mim. Não é? Quando você vê um irmão pular, fazer aquelas coreografias esquisitas, alguém fala, tem um negócio, pegou ele ali. Não é negócio, não é uma coisa, não é algo, é alguém. Entende isso? Eu não grito porque eu quero, eu não choro porque eu quero. Tem alguém dentro de mim, e é esse alguém que fica, vai, pega. É esse alguém que fala comigo, entra. Já atravessou o alpendre, vai para o átrio. Do átrio vai para o lugar santo. Do lugar santo vai para o santo dos santos. Atrás do véu do templo está a glória. Essa glória quer se revelar para você nesta manhã. Em nome de Jesus, não saia daqui do jeito que você entrou. Em nome de Jesus, assembleiano. Em nome de Jesus, você que é aqui da nossa igreja, dessa igreja tão poderosa, não saia daqui do jeito que você entrou. Não volte para o seu business amanhã, para a sua vida comum, de maneira comum, não. Saia daqui maluco hoje. Saia daqui abraçado com o invisível. Saia daqui conversando com o invisível. Entre dentro do seu quarto, se tranca hoje, pega um texto da Bíblia, vai ler. Vai para aquele cantinho de oração, põe um louvor bem alto. Volte a entrar na presença dEle, clame por Ele. Diga para Ele, você já está comigo, eu quero você dentro de mim. Se tem alguma coisa que atrapalha, arranca, limpa, tira, me transforma. Porque amanhã, quando você acordar, não será uma segunda-feira brava, quando a gente diz no Brasil, será uma segunda-feira de paz. Você vai andar pelas ruas de Everett ou da região de Massachusetts ou outro estado, para onde você for, e alguém vai olhar para você e vai falar, o que aconteceu com você que você está diferente? Você viu um passarinho verde? Você vai falar, não, ontem de manhã foi uma pombinha de fogo que visitou. Estava voando, até que ela veio e pousou sobre mim. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ver, não conhece, não recebe, mas eu conheço. Ele estava comigo, agora Ele está dentro de mim. Quem acredita nisso? Fica de pé comigo em nome de Jesus, mas fique de pé com a boca aberta. Ele está aqui. A presença dEle está aqui. O que você está sentindo não é nada nosso, é Ele. É Ele gritando na sua alma, me devolve a sua adoração, me devolve o seu fervor, me devolve as suas aptidões espirituais. Feche os olhos por um minuto. Mas assim, eu já fui melhor. Em quê? Na fé. Eu já fui mais crente. Eu já fui mais santo. Eu já profetizei, já falei em línguas, já tive sonhos e visões, já preguei e cantei, e parei. E enquanto o Senhor pregava, pastor, me deu uma vontade, uma saudade, uma vontade de voltar de novo. Eu quero orar com você, para Jesus te renovar, para Jesus te fortalecer de novo, uma vez mais. Você serviu uma vez, vai servir de novo. O que eu tenho que fazer, pastor? É vir aqui perto de mim, nesse altar. Ih, pastor, mas o que vão falar de mim? Com certeza, quem fala de você não paga as suas contas. Não morreram na cruz por você. Quando você está no perrengue, não são eles que te visitam, não são eles que te buscam. Então, ignore essas pessoas.
Avivamento não é uma questão louca de uma mente perturbada, de esquizofrenia, não. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Avivamento vem do verbo avivar, trazer à vida o que está morto, trazer de volta aquele que está em coma. Isso é avivamento. E só há um que pode avivar, é o Espírito Santo. É Ele que vai soprar sobre o vale de ossos secos. O vento